Você já percebeu como a comparação destrói silenciosamente a sua autoestima, a sua saúde mental, a sua produtividade e até a sua felicidade? Porque parece que tá todo mundo vencendo, menos você. Você abre o seu Instagram e vê pessoas casando, pessoas prosperando, e aí vem aquele pensamento automático. Por que minha vida não é assim? O que eu tô fazendo de errado? E sem perceber, você começa a diminuir tudo que você já conquistou. A sua jornada parece pequena, o seu progresso parece lento e a sua vida parece insuficiente. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a comparação, por que a gente se compara e principalmente como se livrar dessa comparação exagerada que a gente enfrenta todos os dias. Bora? Teve uma época que eu vivia infeliz, eu vivia insatisfeita com a minha própria vida. Eu entrava no meu Instagram e eu via pessoas entrando na faculdade, pessoas ficando ricas, pessoas comprando moto, carro, celular do ano, e aí eu ficava, meu Deus, por que isso não acontece comigo? Por que só acontece coisas boas com as outras pessoas? E aquilo acabava com o meu dia, porque eu já acordava, já pegava o celular e já começava a me comparar com as outras pessoas. E aquilo já acabava com o meu dia. E isso foi se prolongando. Tipo, todos os dias eu sentia isso. Todos os dias eu sentia isso. Eu tava infeliz com as coisas que eu ainda não tinha conquistado. Me esquecendo das coisas que antes eu pedia incansavelmente a Deus. Mas eu tinha esquecido de tanto me comparar com a vida das pessoas. Mas certo dia, eu abri meus olhos. Se você também está passando por isso, fica até o final que eu vou te mostrar como sair desse ciclo e vou te contar o desfecho da minha história. Deixa eu ler para vocês o significado de comparação. A comparação é um comportamento que envolve colocar um aspecto da sua vida em paralelo com a de outra pessoa e confrontar essas situações, buscando pontos em que uma se sobressai em relação à outra. Existem vários motivos pelos quais uma pessoa pode começar a se comparar com as outras. E eu vou te listar alguns deles para ver com qual você se identifica. Vou listar os mais comuns. A primeira delas é insegurança e baixa autoestima. Pessoas com baixa autoestima, elas naturalmente são mais propensas a se comparar, porque na falta de um senso interno dela não saber o próprio valor dela, ela vai procurar das outras pessoas uma régua para se medir. Você já ouviu falar na teoria do self-discrepancy? Na teoria da autodiscrepância. Ela foi desenvolvida por um psicólogo. E ele afirma que a maioria dos nossos problemas emocionais vem da distância entre o eu, quem eu sou hoje, e quem eu deveria ser. Então, quanto maior essa distância, maiores são os meus problemas emocionais. Deixa eu te explicar melhor. Ele propõe que a gente lida internamente com 3 eus. O eu real, que é quem você é hoje, os seus comportamentos, as suas ações, a sua vida hoje. Como é que você está hoje? É o eu real. O segundo é o eu ideal. É quem eu gostaria de ser. Isso tem a ver com os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos. É aquela pessoa, aquela meta que você olha e diz, esse é o melhor de mim. E o terceiro é o eu deveria. Em inglês faz mais sentido, mas eu vou te explicar, tu vai entender. O eu deveria é quem você acha que deveria ser. Tem a ver tem influência nas expectativas que os outros têm de você. É o que você sente que deveria ser para não decepcionar as pessoas. Ele disse que o nosso sofrimento começa quando tem uma distância entre o eu real versus o eu ideal, ou seja, quem você é agora e quem você gostaria de ser. Isso traz sentimentos de tristeza, de incapacidade, de insuficiência. E também quando há uma distância entre o eu real e o eu deveria, ou seja, quem você é agora e quem você acha que deveria ser. Isso traz sentimentos de vergonha, de medo, de rejeições. Então, a comparação surge quando você enxerga numa pessoa o seu eu ideal.
quem você acha que deveria ser. Então a comparação não é só sobre inveja, é sobre você enxergar a distância entre você e as suas próprias expectativas internas, entende? E isso dói pra caramba. O segundo motivo é a pressão social e cultural. A gente vive numa sociedade que exalta a beleza, exalta o dinheiro, exalta a performance. E isso cria um ambiente onde parece que a gente precisa sempre acompanhar para poder fazer parte. O ser humano tem essa questão de pertencimento, né? De sempre querer, a necessidade, na verdade, de fazer parte de algum grupo, de alguma coisa. Então, a gente fica numa corrida, lançou o iPhone 20. Meu Deus, eu preciso do iPhone 20. Por quê? Porque tá todo mundo comprando. A todo momento nós somos bombardeados por mensagens diretas ou indiretas de que a gente precisa parecer mais, a gente precisa ter mais, a gente precisa ser mais. Então, a cultura do nunca é suficiente cria um terreno totalmente fértil para comparação. Sempre tem alguém mais produtivo, alguém mais bonito, alguém mais inteligente, alguém mais bem-sucedido. E isso te coloca numa corrida onde não tem linha de chegada. Terceiro motivo: padrões aprendidos na infância. Muitos adultos que hoje se comparam o tempo inteiro vêm de uma infância onde a comparação era algo constante, mesmo que sem querer, mesmo que inconsciente. A psicologia do desenvolvimento mostra que crianças que cresceram no lar onde elas ouviam muito frases como você deveria ser igual ao seu irmão. Olha fulano como tira notas boas. Crianças que cresceram ouvindo frases como essas tendem a crescerem com uma imagem totalmente distorcida de si mesmo, com uma imagem de alguém fraco, com uma imagem de alguém que é sempre menos, que é menor que os outros e necessita sempre da aprovação alheia, da aprovação externa das outras pessoas. Criança, naturalmente, ela olha para as outras pessoas para poder entender como se comportar. Mas quando isso vem carregado de críticas e de cobranças, ela tende a crescer com um ciclo de comparação destrutivo que segue até a vida adulta. Então, se você cresceu sendo comparado, o seu cérebro aprendeu que se comparar é uma forma de se proteger, de se encaixar, de tentar ser aceito. Só que na prática, isso te leva a um ciclo de frustrações e de insegurança. Motivo 4, e o meu preferido, porque dá pra ver isso na prática. Redes sociais como gatilho constante. As redes sociais são os maiores aceleradores do ciclo de comparação que existe na atualidade. Isso porque a gente vê somente os melhores recortes dos melhores momentos da vida das pessoas. Uma pesquisa feita em uma das instituições de saúde pública mais respeitadas do Reino Unido concluiu que o uso excessivo do Instagram, do Facebook e do Snapchat, a gente não usa muito Snapchat, mas lá eles usam bastante, está diretamente ligado ao aumento de problemas com imagem corporal, insônia, ansiedade e depressão, todos fortemente ligados à comparação social. E por que isso acontece? O seu cérebro é programado para buscar o pertencimento, que é aquela questão que eu já falei para vocês. E a questão também da aprovação social. Então, quando você vê fotos de corpos, de vidas, de conquistas realizadas, o seu cérebro automaticamente ativa o mecanismo de comparação social, que é explicada na teoria de Festinger. Se eu tiver errado, vocês relevem e esqueçam que eu falei errado. Ele explica que nós temos a necessidade de avaliar nós mesmos, mas como a gente não tem critérios objetivos, a gente busca no outro essa referência. Ou seja, quando eu não sei se eu estou bem, se eu estou bonito, se eu sou inteligente, se eu sou suficiente, eu olho para o outro para poder me avaliar. Só que
O que o dono dessa teoria não sabia é que em 2025 a gente ia ter um feed infinito, onde a cada segundo a gente vê alguém mais bonito, vê alguém mais jovem, vê alguém mais forte, vê alguém mais inteligente. E isso deixa de ser, tá longe de ser uma comparação natural, uma comparação saudável. Virou, na verdade, uma tortura em forma de entretenimento. Existem algumas atitudes que você pode tomar, alguns pequenos hábitos que você pode começar a fazer para diminuir essa comparação até que ela esteja em níveis saudáveis. Número 1. Pratique a consciência. Perceba quando você está se comparando. O primeiro passo é sempre perceber. Quando você estiver lá olhando o celular e perceber que está comparando a sua vida com a vida de outra pessoa, com a trajetória, com a beleza de outra pessoa, você respire fundo e perceba, tô me comparando, peraí, deixa eu voltar aqui. Por quê? Porque isso já vai quebrar o ciclo automático de você estar se comparando. Número 2, foque no seu progresso, não na perfeição. Todos os dias se pergunte, eu estou melhor do que ontem? O que eu posso fazer hoje para ser 1% melhor do que eu fui ontem? Então se compare apenas com você mesmo, apenas com quem você foi no passado. Número 3, cuide do que você consome. Se tem algum perfil que te faz se sentir mal, que te faz se sentir insuficiente e que você se compare muito, silencie essa pessoa. Se possível, até deixe de seguir, no caso de se for alguém famoso. Ou pelo menos limite o seu consumo nas redes sociais. E o número 4, mais especial. Pratique a gratidão diariamente. E aí eu vou propor um desafio para você. Todos os dias você escreva, pegue um caderninho, uma agenda pequenininha ou um post-it e coloque 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Eu vou postar no meu Instagram e se você fizer também, me marque lá no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá fazer esse propósito pra gente começar a ser mais grato pelo que a gente já tem e ir trabalhando nas coisas que a gente deseja conquistar. Como eu te contei no começo do vídeo, eu vivia me comparando e isso estava me deixando infeliz, porque eu acreditava que a minha vida não era boa. Até que um dia, Deus abriu os meus olhos e eu enxerguei o tanto de coisas boas que eu já tenho. E as coisas que eu ainda almejo conquistar, os meus sonhos vão chegar, mas no tempo certo. E eu percebi como eu sou muito rica. Por quê? Eu tenho um marido que me trata igual uma princesa, que tá comigo quando eu digo, deu errado. E ele, tô contigo. Deu certo. E ele, tô contigo. Eu tenho uma família presente que me ajuda também em todos os momentos. Eu não tô falando só de família, pai, mãe e minha irmã. Tô falando das minhas tias, da minha avó, dos meus... Faz muito besta. Dos meus tios, dos meus primos, a família maior, assim, que é realmente presente na minha vida. Eu tenho uma igreja onde eu posso servir, onde eu posso congregar, uma boa igreja. Eu tenho poucos, mas bons amigos que estão também sempre comigo. Então, se for parar pra pensar, eu sou mais rica do que a maioria das pessoas, que muitas vezes nem um pai, uma mãe presente não tem. E nesse dia, eu concluí que eu tenho muito mais do que eu mereço. E as coisas que eu almejo, um dia vai chegar. E nesse dia, eu relaxei minha mente e fui diminuindo essa questão da comparação. Sabe, no final das contas, a comparação tem tanto poder sobre você porque você esqueceu do valor que existe na sua própria jornada. Você esqueceu que a vida não é uma competição. Não existe um cronômetro universal marcando quem vai chegar primeiro. Eu postei até um Reels nos stories esse dia, compartilhei, que dizia assim: por que você acha que tá atrasado, sendo que a vida é só sua? Como é que você pode chegar por último numa corrida que só existe você? Cada pessoa tem uma história, uma realidade, uma trajetória. E o que faz sentido pra mim pode não fazer sentido pra você. Então tudo bem. Deixa eu te lembrar de uma coisa muito importante.
Você já venceu coisas que lá atrás você pedia e você orava e você chorava para poder conquistar. Talvez hoje você tenha esquecido disso. Se esse vídeo fez sentido para você, então manda para aquele amigo que também está precisando parar de se comparar nesse nível exagerado que a gente se compara hoje em dia. Este é Acertando o Alvo. Aqui eu compartilho minhas reflexões e temas que, ao meu ver, são essenciais para o desenvolvimento pessoal. Então, se você gostou desse vídeo e não quer mais perder conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever e deixar o like aqui embaixo. Valeu!